Estamos aqui na Igreja Evangélica da Paz, numa semana de orações. Iniciamos ontem, hoje daremos prosseguimento até sexta-feira. E você é nosso convidado a estar aqui na Rua Silva Jardim, 503, no bairro do Macuco, em Santos, a partir das 19h30. E estamos meditando no livro de Provérbios de Salomão. E no capítulo 3, verso 5, encontramos o seguinte conselho do sábio: confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Esses dois versos nos falam de dois temas importantes na vida cristã. Quais são? Intimidade e crescimento espiritual. E desses dois termos, nessas palavras desses dois versos, encontramos a palavra caminhos e a palavra reconhece ou reconhecer, que está no verso 6. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Quando reconhecemos o Senhor no nosso dia a dia, nos nossos caminhos, diz que Ele endireitará as tuas veredas. A palavra caminho, no hebraico, é derek. E essa palavra no hebraico significa uma estrada. Por isso o Senhor Jesus utilizou muito dessa palavra. Por exemplo, na parábola do bom samaritano, que descia um homem de Jerusalém para Jericó. Então significa estrada, um curso, ou também significa um modo de agir. E essa palavra sugere oportunidades que uma pessoa pode encontrar repetidas vezes. A oportunidade que nos aparece mais frequentemente são as experiências que podemos ter no nosso dia a dia. É como se esta passagem sugerisse que, em todos os nossos dias, devêssemos reconhecer a Deus e, ao agirmos assim, Ele dirigiria os nossos caminhos. Então, esse é um princípio nesse dia que está começando. Confia no Senhor de todo o teu coração. Então, isso é importante. E não te estribes. A ideia é de não sustentar ou não confiar em si mesmo. Porque Jeremias, capítulo 17, verso 9, diz que o nosso coração é enganoso. Quem o conhecerá? E a outra palavra que mostra-nos intimidade e crescimento espiritual é a palavra reconhecer. Essa palavra reconhecer é uma palavra original no hebraico que significa iada, Y-A-D-A. Em outros lugares, essa palavra iada é traduzida por saber, com o significado de conhecer através
da observação, investigação, reflexão ou, originalmente, experiência. Então, a vida cristã é uma vida não só teórica, mas uma vida de experiência. Mas o nível mais elevado desta palavra iada, que significa reconhecer, como já dissemos, está em contato íntimo, direto. Refere-se, assim, à intimidade de uma vida, como, por exemplo, num casamento, aonde a partir dos dias, dos meses, dos anos, nós vamos termos uma intimidade cada vez maior com o nosso cônjuge. Uma intimidade que somente o casamento pode nos proporcionar. Daí, essa palavra reconhecer seria aplicada à intimidade de uma vida no seu contexto espiritual. Você tem uma intimidade com Deus. Isso é muito importante. Através de que meios que nós podemos ter uma intimidade com Deus? Como estamos fazendo agora, abrindo a sua palavra, lendo a sua palavra, meditando na sua palavra, orando, como já oramos aqui com o nosso obreiro jovem. Então são meios que Deus nos concede e faz nascer bênçãos e vitórias. Como é que podemos obter essas bênçãos e vitórias se não abrimos a palavra de Deus, se não oramos, se não proclamamos o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Então podemos concluir que se mantermos iada, que é a palavra reconhecer, que significa um contato direto, íntimo com Deus, em todos os nossos dias, Deus promete dirigir os nossos caminhos e nos oferecer esforços frutíferos e vivificantes. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Isto significa estar completamente ciente e em comunhão com Deus. Então podemos citar, por exemplo, o texto que está em Jeremias, capítulo 33, no seu verso 3, diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. São esse reconhecimento que nós devemos sempre ter com relação a Deus. Agora, na conclusão desses dois versículos lidos, nós vemos no verso 6, que ele diz na parte B: e ele endireitará as tuas veredas. Essa palavra endireitará, no hebraico, é a palavra yasher, Y-A-S-H-A-R. Significa estar direto ou estar direito, ser correto, honesto, agradável, bom. E essa palavra endireitará, no hebraico, que é yashar, aparece aqui de uma forma intensa e significa tornar
direito ou correto. Então, ele endireitará as tuas veredas. Significa que quando nós entregamos, reconhecemos o Senhor, confiamos nele de todo o coração, não estribamos, não queremos sustentar as nossas vidas, o nosso dirigir no nosso próprio entendimento, ele endireitará as veredas. Deus vai corrigir o caminho dos seus servos fiéis. E assim nós vemos a palavra que vem desse verbo iachar, a palavra yosher, que significa retidão, e é a palavra que nós encontramos no Salmo 119, o salmista falando no verso 7, ele diz: louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Olha que coisa maravilhosa. O próprio salmista, ele estava reconhecendo que o seu coração não estava reto, então ele precisava aprender os justos juízos de Deus para poder louvar a Deus com retidão de coração. Um grande exemplo que podemos ver na Bíblia, que o próprio Deus foi testemunha desta retidão, é o exemplo de Jó. Jó, seu capítulo 1, verso 1, diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Que coisa maravilhosa! O relato de um homem real que foi reconhecido como sincero e reto por pessoas e por Deus. Então esse deve ser a nossa busca na nossa peregrinação temporária por este mundo passageiro. Nós devemos reconhecer essa sabedoria desses provérbios para podermos nos encaixar e praticar isso. Porque a promessa de Deus é que os caminhos tortos seriam endireitados. Deus disse isso para um ímpio, para o imperador Ciro, Medo-Persa. Isaías capítulo 45, verso 2, ele diz assim para Ciro, e considera Ciro um ungido. Ele diz: eu irei adiante de ti, e endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Então, meu prezado amigo, meu prezado irmão, essa é a recomendação da palavra de Deus. Nós devemos ter esses caminhos retos diante de Deus. Essa palavra endireitar, como já dissemos, que vem da palavra iachar, ela também vem aplicada de um nome poético, que significa Jesurum. E Jesurum significa o reto. E esse nome é usado sempre para aplicar a Israel como nação santa da parte de Deus. Israel deveria ser considerada uma nação reta. É o que encontramos em Isaías capítulo 44, verso 2, que diz:
Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jesurum, a quem escolhi. Também podemos citar o texto que está em Deuteronômio, no capítulo 33, e no seu verso 5, diz: E o Senhor foi rei em Jesurum, quando se congregaram os cabeças do povo com as tribos de Israel. Uma palavra que vem também do termo direito, ser correto, ser honesto, agradável, bom. Então, esta palavra de sabedoria possamos guardar em nosso coração, como diz o texto, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes, isto é, não se sustente, não confie em si mesmo, no teu próprio entendimento. Que maravilha a palavra do Senhor! Ela nos dá essa correção para seguir os caminhos que são caminhos de vida e caminho de vida eterna. Que Deus te abençoe. É a nossa oração, que você confie no Senhor, que conheçam em todos os seus caminhos e com certeza Ele vai endireitar as tuas veredas. Amém.